As lagoas e os rios são os lugares mais procurados para aqueles que amam viajar para perto da natureza. Mas o problema mesmo é que a maioria desses corpos d'água escondem muitos perigos, mesmo para aqueles mais experientes. E se você não sabe onde estaria entrando, seria melhor observar essas águas somente de longe. Eu sou o Pedro 7F e hoje irei falar para vocês as águas mais perigosas do mundo. Poço de Jacó, Texas, Estados Unidos. Este poço natural com 9 metros de profundidade com águas cristalinas, ele é um dos lugares mais perigosos para praticar mergulho no mundo. E no fundo desse poço há muitas entradas e uma rede imensa de cavernas, onde muitas pessoas entram e não conseguem sair mais. O poço é um lugar ideal para aqueles que são movidos a fortes emoções e adoram sentir a adrenalina pulsar enquanto estão em meio a uma aventura radical. Ele possui apenas 4 metros de largura e possui águas tranquilas, o que camufla os perigos que esconde dentro dele. Só que mesmo o poço sendo muito perigoso, a beleza do local é incontestável. Buraco Azul, Belize. As marés transformam o grande buraco azul em um redemoinho, que puxa tudo o que está na superfície, e esse repuxo faz com que ele esguiche enormes colunas de água. E apesar de tudo isso, muitas pessoas querem ver esse buraco, já que esse buraco é considerado um dos melhores lugares para mergulhar na Terra. O Buraco Azul de Belize é um dos lugares mais procurados por mergulhadores e cientistas que estudam os oceanos. Em meio às águas turquesas, esse círculo azul escuro parece um portal para outra dimensão. Lago das Águas Vivas. Você já imaginou em mergulhar em um lago cheio de águas vivas? E mesmo assim, ainda existem alguns aventureiros que se arriscam a um mergulho perigoso com essas criaturas aquáticas. O Lago das Águas Vivas tem apenas 460 metros de comprimento e 160 metros de largura, que se encontra no arquipélago do Oceano Pacífico, na República de Palau. Apesar do tamanho não considerável, é um dos lagos que mais atrai turistas no mundo. As águas cristalinas desse lago é simplesmente incrível, mas não se deixe levar pela sua beleza natural. Este lago é infectado por milhões de águas vivas. Essas medusas aquáticas são conhecidas como águas-vivas de ouro, uma espécie de água-viva que se diferenciou durante a sua evolução para povoar nesse lago com suas bactérias únicas. E algumas fontes reportam que ao menos 2 milhões dessas criaturas vivam ali. O lago é conectado ao oceano através de fendas e outras fissuras nas rochas, entretanto, ele possui um ecossistema separado. Lago Fervente Dominica. A pequena Dominica, que fica na região do Caribe, está um dos lagos mais perigosos do mundo. As temperaturas nesse lago fervente podem ser altíssimas e normalmente ultrapassa os 90 graus. Essa água é aquecida por vapor quente e gases que escapam do interior da Terra. O lago tem cerca de 76 metros de diâmetro, tornando-se o segundo maior lago de água quente do mundo, perdendo apenas para Fringpan Lake, na Nova Zelândia. Como a temperatura da água é muito alta, nenhum peixe conseguiria viver nesse lago. Mas lá possui algumas formas de vidas, como bactérias que não precisam de oxigênios para se desenvolver. Rio Tinto, Espanha. Durante muitos anos, algumas escavações foram realizadas na nascente do Rio Tinto e deixaram saturado com cobre, ferro e metais pesados, e também um grande nível de acidez nas alturas. E com essas condições, o rio tem o seu próprio ecossistema, que inclui bactérias que oxidam os metais e deixa a água vermelho brilhante. As águas avermelhadas têm pouco oxigênio, tornando-se com poucas condições para a existência de vida. Durante séculos, o Rio Tinto foi considerado um rio morto, mas nos últimos anos foram encontradas algas microscópicas na sua superfície, que se alimentam de minerais e se adaptam às suas águas extremas. Devido a isto, a NASA escolheu este rio para investigação devido às semelhanças com o planeta Marte. Apesar desse rio ser inabitável para nós seres humanos, muitas pessoas querem tirar foto dele, porque as suas manchas avermelhadas causam um efeito único. Lago Kivu. Entre a fronteira de Ruanda e a República Democrática do Congo está localizado o Lago Kivu, um dos maiores lagos do continente africano.
Este lago ficou conhecido depois do genocídio de Ruanda, onde várias vítimas foram julgadas em 1954. Mas o Kivu também é assustador por outros motivos. Trata-se de um lago com mais de 400 metros de profundidade. E como se isso já não fosse bastante, estou falando de um lago localizado acima de uma área com alta atividade vulcânica. E é uma área com 250 km³ de dióxido de carbono e 65 de metano. E se um dia a nuvem de gás escapar, milhões de pessoas correrão perigo. E já teve um desastre na região que matou 1.800 pessoas das aldeias e cerca de 3.000 animais, devido a uma nuvem de 80 milhões de metros cúbicos de gás carbônico que escapou das suas águas profundas. Hoje, qualquer tipo de atividade do Lago Kivu é constantemente monitorada, para que possa evitar alguma tragédia. Rio Citarum, Indonésia. Ao contrário de rios e lagos desse vídeo, o rio Citarum não é perigoso por causas naturais, e sim por fatores que envolvem a presença do ser humano. E para ser mais específico, o problema desse rio é a grande quantidade de lixo que existe nele. Esse lixo é produzido pelas indústrias localizadas aos arredores. Com milhares de pessoas vivendo na redondeza, muitas tratam o rio como se fosse uma lixeira gigante. Antigamente, o rio Citarum servia para o sustento de muitas pessoas que moravam às margens dele. Porém, hoje em dia não existe mais isso, porque a água do rio é totalmente coberta de lixo. A situação nesse rio é cada vez pior e é considerado um dos lugares mais poluídos do mundo. Lago Natron, Tanzânia. O Lago Natron na Tanzânia é um dos lagos mais serenos da África, mas também é um dos mais perigosos. A sua água alcalina tem um pH tão alto quanto a 10,5. A água do lago é tão cáustica que pode queimar facilmente a pele e os olhos de animais que não estão adaptados a ela. A alcalinidade da água vem do carbonato de sódio e de outros minerais que tem aos seus arredores. O carbonato de sódio já foi usado em um processo de mumificação no Egito, e o que gerou aos animais mortos no local a fama de múmias, já que os seres que por lá morrem ficam conservados e automaticamente se tornam estátuas salinas. Lago Michigan, Estados Unidos. O Lago Michigan é quase tão famoso quanto o Triângulo das Bermudas, porque foi acima dele que aconteceu um dos acidentes mais horríveis da América do Norte. Mas o perigo mesmo deste lago é que suas águas são bem agressivas e formam várias correntes fortes e, de acordo com algumas fontes, matam dezenas de pessoas por ano. Lago Karachay, Rússia. O Lago Karachay também está na lista dos lagos mais perigosos e poluídos do mundo. Neste lago não é a altitude e nem os animais nos seus arredores que oferece riscos aos seus visitantes. O lago foi usado para despejos de resíduos nucleares por décadas e acabou se tornando o lugar mais poluído por radiação no mundo. E em 1967, uma grande nuvem radioativa se espalhou pela região do lago. A grande quantidade de urânio do lago faz com que ele seja inabitável para pessoas e também animais. E os resíduos radioativos de Mayak, uma das fábricas nucleares mais famosas da Rússia, também foram despejados neste lago constantemente. A situação ficou mais grave ainda logo depois do acidente de Chernobyl, que despejou outra remessa de lixo radioativo no Lago Karachay. E você, teria coragem de mergulhar em algumas dessas águas que eu citei aqui no vídeo? Deixe o seu comentário. E aqui no canal tem outros vídeos bem legais, assiste lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que gosta desse tipo de conteúdo. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.